Olá, turma do oitavo ano, professor Gutenberg, disciplina de ciências, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência, ao nosso estudo. Nós vimos na primeira parte, pessoal, toda a parte da microscopia, tá certo? Que é justamente um aparelho que proporcionou, ao estudo de micro-organismos, tá? E também de pequenas estruturas do nosso corpo, tá? Que são justamente as células, ok? Então, nós já vimos toda essa parte, sobre microscópio. Agora, nós vamos estudar, tá certo? Propriamente dito, a célula. Agora, pessoal, eu queria fazer uma ressalva para vocês. Prestem bem atenção nesse assunto. Por quê? Porque esse assunto, gente, ele é uma base que vocês vão estudar lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que são assuntos diretamente ligados, tá certo, ao Enem, ao vestibular, tá certo? E muitas carreiras dependem de uma boa prova na área, de ciências naturais, para que vocês realmente possam alcançar uma boa média e garantir a vaga aí para um curso desejado de vocês. Ou seja, realizar o sonho de vocês e realizar o sonho também da família de vocês. Então é importante. Primeiro, que é um assunto muito gostoso de estudar, tá? Quando a gente passa a gostar de aprender esse assunto, a gente passa a querer devorar cada vez mais, a querer saber mais, a gente pergunta mais, a gente quer puxar do professor cada vez mais, a gente quer se aprofundar cada vez mais, porque realmente é como eu estou dizendo a vocês, é muito boa, é uma parte da biologia muito boa de se estudar, que é a citologia, ok, gente? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, primeiro abrindo o livro didático. Vamos lá para a página 22 do livro de vocês. Nós chegamos a ver em sala de aula uma boa parte sobre esse assunto, mas eu gostaria de revisar para que a gente possa dar continuidade, para que vocês possam entender direitinho o passo a passo, ok? Então, no livro didático de vocês vai estar lá como o corpo humano está organizado, tá certo? Bom, tudo começa do início. Então, o início nós vamos começar estudando aí, os níveis de organização do corpo humano, onde nós vamos ter aí primeiro a célula, tá certo? Onde a gente vai definir, a célula como uma unidade estrutural e funcional do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos são formados por célula. Ok, gente? Bom, vamos ver também o tecido. O tecido é nada mais do que um grupo de células integradas e especializadas em determinadas funções, ok? Vamos ter os órgãos. Bom, é uma estrutura do corpo, tá certo? Do corpo humano. Estrutura do corpo humano formado por diferentes tecidos, tá? Essas estruturas participam de diferentes processos no organismo. Por que diferentes processos? Porque vamos falar do estômago. Qual é o processo ligado ao estômago? O que é que o estômago atua? Isto atua na digestão, ok, gente? Se nós fôssemos falar de outros órgãos, tá? Vamos falar do coração, ok? Então o coração atua na circulação e assim vai, ok? Vamos tirar aqui a imagem do professor para que a gente possa dar continuidade. Nós já vimos essa parte. Vamos ver aqui, gente. Adiantei demais. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. Ok. Voltando aqui. Sistema. Vamos ver aí o sistema. Sistema, conjunto de órgãos que atua de maneira integrada para desempenhar determinadas atividades do corpo humano. Vamos para organismo. Bom, o organismo é o conjunto de todos os órgãos e tecidos, os quais formam o corpo humano como um todo, tá certo? Tá bem explicado aí, gente? Então, não se percam aí na leitura. Observem no livro didático de vocês, que tá bem explicadinho aí. Tudo que eu coloquei aqui vai estar no livro didático de vocês e vocês têm condições de aprender, tá certo? Então, vamos dar sequência, pessoal. Vamos dar sequência. Agora sim, nós vamos estudar aí, o mundo das células. O mundo das células. Citologia, ok, gente?
Vamos ver aqui, ó, definição, introdução à citologia, certo? E teoria celular, estrutura geral de uma célula humana, citologia, definição. A citologia ou biologia celular é o ramo da biologia que estuda as células. A palavra citologia, ela deriva do grego, tá certo? Kitos, célula, logos, ou estudo, tá certo? Então, vamos lá. A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura e também o seu metabolismo, ok? Então, vamos lá, gente. De modo geral, a citologia estuda toda a célula, ou seja, todas as estruturas que a compõem. Além disso, observa também o metabolismo celular e todos os processos que ocorrem nesse meio, responsáveis, tá certo, por nos manter vivos, não é verdade? Bom, vamos falar aí da teoria celular, ok, gente? Teoria celular. Vamos tirar aqui a imagem do professor novamente, vamos dar uma descidinha aqui, deixar aqui embaixo. Bom, teoria celular é o nome dado à organização do estudo dessa estrutura tão pequena, mas tão importante para a vida de todos os seres vivos. A sua base, inclusive, nos conta que todos os seres dotados de vida são compostos por células e que, portanto, tá? Essa é a estrutura vital, ou seja, a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo, ok? Outro pilar, pessoal, muito importante na teoria celular está no fato, né, constatado por Rudolf Virchow, ok? Que dizia que toda célula se origina a partir de outra célula. Olha aí, a gente já vai surgir aí com o primeiro conceito de divisão celular e que, de certa forma, uma das primeiras compreensões científicas, ok, sobre a origem da vida no planeta Terra, ok? Em síntese, né, os três postulados da teoria celular são, presta atenção aí, gente, ó, todas as células realizam divisão celular, ok? Que é justamente a mitose e a meiose. Está no livro didático de vocês. A gente vai estudar, tá? E por isso as células, né, obrigatoriamente são originadas, né, de outras células, tá bom? Continuando aí, outro postulado. A célula é a unidade morfológica da vida e todos os seres vivos são compostos por ela. A célula também é a unidade funcional, ou seja, fisiológica de um ser vivo, sendo responsável pelo metabolismo do mesmo, ou seja, pelo controle e realização de suas funções vitais, ok? Continuando, os componentes universais e obrigatórios da célula são, então, a membrana plasmática, cromatina, ribossomos e citosol, tá certo? Gostaria que vocês frisassem bem ali, ó, os componentes universais e obrigatórios da célula, tá certo? São a membrana plasmática, cromatina, ribossomos e citosol, ok? Dando sequência, pessoal, a gente tem aí uma estrutura geral de uma célula humana. Acompanhe comigo aqui, ó, o cursor, olha ele mexendo aqui, ó. Olha ele mexendo aqui, vamos voltar, olha ele aqui, ó. Eu estou nessa partezinha amarela aqui, ó, que é justamente, ó, a setinha aqui, ó, o núcleo, ok? Como a gente falou lá. Vou falar nessa parte aqui, ó, gelatinosa aqui, ó, essa parte gelatinosa, tá certo? Que vai ser justamente o citoplasma, tá aqui, ó, a setinha, citoplasma. E envolvendo todo esse material que está aqui, ó, olha aqui, ó, nessa corzinha azulzinha mais clara, olha, tá acompanhando a setinha aí, ó, todo envolvendo todo esse material, não deixando esse material ficar disperso,
ou seja, solto, tá certo? Nós vamos ter a membrana plasmática. E nós temos aqui, ó, no citoplasma, tá certo? As organelas ou organoides, ok, gente? Então, são vários. Nós vamos encontrar ribossomo, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático rugoso, os peroxissomos, vamos encontrar o retículo endoplasmático liso, vamos encontrar, ó, os centríolos, as mitocôndrias, olha só, e também o complexo ou aparelho de Golgi, além do lisossomo, ok? Então, nós estamos vendo aqui uma estrutura de uma célula humana. Não estamos vendo ainda a estrutura de uma célula vegetal, mas nós vamos chegar lá. Está no livro de vocês também, ok? Vamos dar sequência? De modo geral, as estruturas presentes numa célula eucarionte, tá? São... Eu fiz questão de colocar eucarionte porque nós vamos ter células eucariontes e procariontes, ok? Eu quero começar por célula eucarionte e vocês vão entender por quê, tá bom? Daqui a pouquinho a gente explica isso aí bem direitinho para vocês. Então vamos lá. Numa célula, tá certo, eucarionte, nós vamos encontrar as seguintes estruturas. Primeiro, a membrana plasmática ou plasmalema, ok? Vamos chamar de membrana plasmática, ok? Continuando, vamos ter o citosol ou hialoplasma, tá bom? Vamos ter a carioteca ou cariomembrana. Continuando, vamos ter o nucleolo. Vamos ter a cromatina, ribossomos, retículo endoplasmático, que podem ser o liso ou o rugoso, microtúbulos, centríolos, certo? Inexistentes nos vegetais, exceto nas briófitas ou pteridófitas, ok? Mas que não vem o nosso caso agora. Nós vamos estudar a célula animal, ok? Vamos ver aqui, ó, o complexo ou aparelho de Golgi, lisossomo, os peroxissomo, mitocôndria, vacúolo, parede celular em algumas, cloroplasto apenas em células vegetais, ok? Vamos falar da membrana plasmática, pessoal. Membrana plasmática, acompanhem comigo. Vamos ver aqui, ó. Presta bem atenção, bem. Olha, é importante a gente frisar que a membrana plasmática, ela é uma película muito fina, delicada e elástica, ok? Por quê? Ela tem que ser delicada e elástica, ok? Vamos entender isso aí. Primeiro, ela vai envolver todo o conteúdo da célula, tá? Mais do que um simples envoltório, essa membrana, ela tem participação marcante na vida da célula. Por quê? Bom, ela vai estar regulando a passagem, ou seja, tudo que entra e sai, a troca de substância entre a célula no meio interno do meio externo e vice-versa, ok? Que ela se encontra. Muitas substâncias entram e saem das células de forma passiva. Isso significa que tais substâncias se deslocam livremente, sem que a célula precise gastar energia, que é o caso do gás oxigênio, do gás carbônico, por exemplo. Continuando, pessoal. Está aqui a estrutura da membrana, tá certo? Que nós vimos lá no início da aula, o desenho de uma célula. Olha como, o que é que ela é formada aqui, ó.
Então, nós temos aqui a membrana, ó, tá vendo? Que protege todo o material contido no interior da célula, ok? Para que ela não fique, ó, dispersa, fique solta. Então, todo o material celular, graças à membrana plasmática, ela fica contida, né? Formando aí uma célula, tá? Primeiro, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Tá aqui, ó, uma camada, outra camada, ok? Então, essa parte aqui, gente, é a superfície da membrana, é a parte externa, tá? Olha o que é que nós encontramos aqui, ó. Nós encontramos proteína, tá certo? Esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, são justamente os filamentos do citoesqueleto, ok? Olha o colesterol aqui, ó, presente aqui, ó, nas células. Como é importante, né? O colesterol, tá? Vamos encontrar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a glicoproteína, tá bom? E carboidratos, tá certo? E carboidratos. Bom, conhecendo aqui a membrana plasmática, nós vamos agora, tá, falar o seguinte para vocês aqui, presta atenção. Outras substâncias, tá, elas entram e saem das células de forma ativa. Falamos da passiva, ok? Que não há gasto de energia, tá? Relembrando o oxigênio e o gás carbônico, tá? Vamos falar da forma ativa. Nesse caso, a célula vai gastar energia para promover transporte delas, né, através de sua membrana. Nesse transporte, há participação de substâncias especiais, tá certo? Chamadas de enzimas transportadoras. Nós vamos estudar o que são enzimas, tá ok? Nossas células nervosas, por exemplo, absorvem íons de potássio e eliminam íons de sódio durante esse transporte, né? Que é o transporte ativo, ok? Só para curiosidade, tá? Então, dizemos assim que a membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva. Vamos repetir. A membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai controlar o que entra e o que sai, ok? É a capacidade de selecionar as substâncias, tá bom? Que vão entrar ou que vão sair de acordo com as necessidades que a célula tenha, ok? Continuando, pessoal. Vamos falar agora do citoplasma, tá bom? Citoplasma. Tem também no livro de vocês, tá? Vai estar também lá na página 22, tá? Citoplasma é geralmente a maior opção da célula, a maior opção da célula. Compreende o material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo, certo? Ele é constituído por um material semifluido, gelatinoso, chamado de hialoplasma, certo? No hialoplasma ficam imersas as organelas celulares, que são estruturas que desempenham justamente as funções vitais, tá certo? Vitais e diversas, como digestão, respiração, excreção, circulação, tá certo? E qual é, pessoal, a substância mais abundante no hialoplasma? No citoplasma? A água, ok? Vamos falar agora do núcleo, gente, do núcleo das células. Presta bastante atenção no núcleo da célula. Olha só. O núcleo é a região das células eucariontes, ou seja, as células eucariontes têm núcleo organizado, delimitada pela membrana nuclear chamada carioteca ou cariomembrana. Então, toda célula eucarionte, tá certo? Ela é delimitada por uma membrana nuclear chamada carioteca, ok? O que é que significa? Ó, carion, núcleo, tec, invólucro,
ok, gente? Armazenando em seu interior justamente o material genético, os cromossomos, contendo também um ou mais núcleos mergulhado em seu nucleoplasma ou cariolinfa. Tá bom, gente? Então, tá explicado aí porque nós estamos estudando as células eucariontes, porque eu vou ter células, tá certo? Onde a gente vai identificar o núcleo, tá? Vai ter uma membrana nuclear envolvendo todo o seu material genético, tá? Que são os cromossomos, tá bom? Chamada de carioteca. Normalmente apresentam forma ovoide ou esférica, de diâmetro médio igual a 5 microns, certo? O micrômetro. Porém, também manifestando morfologia, certo? Morfologia lobular, chamados também aí, ó, vamos ver aqui, ó, também manifestando morfologia lobular. São bilobulados ou multilobulados, observado em células de defesa. Quais são as células de defesa? Os nossos leucócitos, ok? Quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, tá? A primeira coisa que o médico constata se o indivíduo está ou não com uma origem infecciosa, ele vai ver o número de leucócitos, ok, gente? Entretanto, existem células anucleadas, ou seja, que não tem núcleo organizado, tá certo? São as nossas hemácias, gente. Gente, as nossas hemácias, também detectado quando a gente faz um exame de sangue, chamado hemograma, tá? Desta forma, de acordo com a diferenciação entre os tecidos, né, células diferentes em um mesmo organismo, pode variar quanto ao número de núcleo, sendo mononucleadas, possuindo somente um núcleo. Vamos dar um exemplo que a gente vai estudar, vai ver no microscópio, as células epiteliais, né? Ok, gente? Células epiteliais. Binucleadas, com 2 núcleos, nós temos as células hepáticas, ok? Encontradas no fígado, ok? E multinucleadas, contendo vários núcleos, nós vamos encontrar nas células musculares. Tá bem explicado aí, gente? Vamos prosseguir? Então, vamos ver aí, ó. Características e função da membrana nuclear da célula, ok? Bom, formada por 2 camadas lipoproteicas, apresenta numerosos poros comunicantes com o hialoplasma, ok? Com o hialoplasma, ou seja, só um minuto aqui, gente, que ainda está atrapalhando aqui, ó. Com o citoplasma, ok? Por onde saem e entram substâncias moleculares. Proteção do material genético, ok? Dos cromossomos. E a barreira física, que limita a região reguladora do metabolismo através do processo de transcrição, ok? Contudo, mesmo uma célula nucleada, dependendo do estágio do seu ciclo celular, pode admitir distintos comportamentos. Durante a interfase, período de síntese intensa, o núcleo apresenta aspecto vidente, a gente vê bem o núcleo. Enquanto no período de multiplicação, tá certo? Que é justamente a divisão que nós vamos estudar, tá certo? A mitose e a meiose, tanto a carioteca quanto o núcleo se desintegram, tá certo? Só vão reaparecer quando? Após o final desse evento, ou seja, após a divisão celular, tá bom? Eu estou falando sobre isso aqui, gente, com vocês, porque eu estou falando da divisão, tá? Que ocorre no núcleo da célula. Nós vamos chegar lá e vamos ver isso aí com calma, tá certo? Não se preocupem.
Prosseguindo, gente. Então, tipo de célula. Nós falamos das eucariontes. São células que têm núcleo. Eu falei também da procarionte. Então, se eucarionte tem núcleo, as procariontes não têm núcleo. O material genético, ele fica disperso na célula, tá certo? Não tem uma organização, o material genético da célula. Bom, nas células eucariontes, nós vamos encontrar célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, tá certo? Então, esse esquema que o professor colocou para vocês aqui é muito importante. Então, se a gente perguntar quais são os tipos de células, nós vamos falar aí. Nós temos as eucariontes, que são células que têm núcleo, e temos células, gente, procariontes, que nós não vamos encontrar um núcleo organizado. Não tem núcleo, ok? Podemos encontrar as células eucariontes aonde? Nas células animais e nas células vegetais. Tá bem explicado isso aí, gente? Vamos prosseguir nossa aula. Então, tá aqui, gente. Eu trouxe para vocês justamente aqui, ó, o núcleo de uma célula. A gente tem um nucleolo, tá? A gente tem aqui essa parte verdinha todinha aqui, é o núcleo. A gente tem a carioteca aqui, essa partezinha aqui, ó, que está envolvendo todo o material genético. E temos aqui, ó, dá para ver aqui essas duas fitinhas aqui, ó, que deu para ampliar. Olha aqui, ó, essa forminha aqui, ó, de X, que são os cromossomos. Olha a fita como é imensa aqui, ó, que são as hélices, tá certo? Hélices duplas de DNA, tá? Com suas bases nitrogenadas. Ok, gente? Bom, pessoal, vocês escutaram aí um latido aí no áudio, né, da nossa gravação. Como eu falei, são aulas gravadas, né? Então não tem como a gente evitar o que acontece na nossa casa, né? Vocês estão aí na casa de vocês, né, contribuindo com o isolamento social, e o professor também está em casa. Então nós estamos estudando através dos nossos lares, né? O professor passa a informação, vocês estão assistindo a aula que o professor está dando e estão copiando, né, dentro do que o professor está falando, aquela parte que interessou, tá? Você está anotando também, se houver dúvidas, porque se você não anotar qual é a dúvida, você não vai se lembrar de perguntar ao professor. Aí você pode perguntar agora, mas professor, se é uma gravação, a gente não tem como se falar ao vivo. Ok, realmente não temos como nos falar ao vivo. Mas aí você tem a opção de mandar, tá certo, para a escola. Você manda exatamente a sua pergunta através de e-mail ou do WhatsApp do colégio, tá? O colégio, através da coordenação ou da direção, passa para o professor, e o professor, na aula subsequente, ele pode tirar a dúvida de vocês, tá certo? Caso vocês estejam num grupo do WhatsApp da nossa turma, do 8º ano A, vocês mandam para o professor e pode até mandar privado também para o professor. Professor, eu fiquei com dúvida sobre o que é a carioteca, tá certo? Qual é a função da carioteca? Legal, gente. Então, o professor, na próxima aula, vai responder. Pessoal, as células eucariontes, ela possuem carioteca, porque ela envolve todo o material nuclear, ok? Ela não deixa que esse material nuclear fique disperso na célula, como estão as organelas, tá certo? Então, são células eucariontes, são células nucleadas, tá? Porque as células procariontes, elas não possuem carioteca ou cariolinfa, tá certo? Ou cariomembrana, também chamado, tá bom? Então, qualquer coisa, tire a dúvida com o professor. Prosseguindo, gente, vamos ver aí. Agora nós vamos entrar justamente, tá, nas organelas, né, de uma célula animal e suas funções, ok? Confira a seguir quais são as organelas de uma célula animal e as suas respectivas funções. Novamente, eu vou aproveitar, antes de a gente começar a falar, subir a imagem do professor. Então, seguindo, gente, vamos falar aí do citoesqueleto, que a gente viu lá,
tá certo? Lá na membrana, né, na membrana plasmática, a gente viu ali o citoesqueleto, tá? Possuem filamentos proteicos, né, como microtúbulos, responsáveis por dar forma à célula. Além disso, participa do transporte de substâncias, porque não vai estar ali na membrana plasmática, né? A gente sabe que ela é permeável, ela tem a permeabilidade seletiva, então é óbvio que ela vai participar do transporte, né, de substâncias, ok? Prosseguindo, vamos falar dos ribossomos, que são formados a partir do RNA ribossômico, ok? E são responsáveis, pessoal, pela produção de proteínas, ok? Os ribossomos podem ser encontrados, ok? Ou aderidos a paredes do retículo endoplasmático rugoso ou livres, ok? Das duas formas. Continuando, vamos falar do RER, que é o retículo endoplasmático rugoso, ok? Bom, gente, apresenta aí, por apresentar ribossomos ligados à membrana externa, à sua membrana externa, o RER também é responsável pela síntese proteica, né? Mas a maioria das proteínas, tá, será secretada, tá bom? Continuando. Vamos falar do réu, que já é o retículo endoplasmático, no lugar do rugoso, o liso, ok? Vamos descer um pouquinho a imagem, depois a gente sobe de novo. Vamos ver aqui, ó. Dentre as várias funções desse retículo, a gente vai destacar a síntese de lipídios, como fosfolipídios, óleos e esteroides, incluindo os hormônios sexuais estrogênio e testosterona, estrogênio feminino e testosterona masculino, ok? Prosseguindo, vamos falar do complexo de Golgi, ok? Localiza-se próximo ao núcleo celular e é formado por sáculos achatados e vesículas. É a organela responsável pela secreção celular, ok? Continuando, lisossomos. Pessoal, depois eu vou fazer um resumo, tá, das principais funções de cada organela ou organoide, para facilitar o estudo de vocês, tá certo? Porque são questões de provas e que vocês amarram uma função muito rápida com um resumo que no final da aula eu vou deixar para vocês. Até porque nós vamos fazer exercícios referente a tudo que nós estamos vendo sobre essa primeira parte, né, do estudo da célula, tá bom? Vamos falar aí dos lisossomos, tá? São originários de onde? Quando perguntar onde está originado os lisossomos, nós vamos falar que é do aparelho de Golgi, ok? Os lisossomos são o quê? São bolsas membranosas que contêm o quê? Enzimas. Qual a capacidade dessa enzima? De digerir substâncias orgânicas. Então, pessoal, para que a gente feche sobre os lisossomos, tá? Essas organelas são responsáveis pela digestão intracelular e a sua produção excessiva, ela pode, pessoal, destruir uma célula, sabe como? Por autodigestão, tá certo? Então, lisossomos está ligado diretamente à digestão intracelular, ok? Quem origina? Onde é que está originado? No aparelho de Golgi, ok? E o que são? Qual é a forma? São bolsas membranosas que contêm enzimas, ok, gente? Prosseguindo, vamos falar aí das mitocôndrias, ok? São encontradas em quase todas as células eucarióticas, ok? Eucariotas.
são encontradas em quase todas as células eucariotas, incluindo animais, plantas, fungos e a maioria do reino dos protistas, ok? Assim como os cloroplastos, essas organelas possuem material genético próprio. E a função das mitocôndrias é o que, gente? Produzir energia, tá? ATP, a partir de processos metabólicos, ou seja, ligados, gente, aí à produção de energia. Continuando. Peroxissomos. Peroxissomos. Tem que descer novamente aqui um pouquinho a imagem, ó, para a gente poder discutir os peroxissomos. Vamos lá. Essas organelas são bolsas também membranosas que contêm também alguns tipos de enzimas digestivas e, além das enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, possuem grande quantidade da enzima chamada catalase. A gente vai ver depois, ok, gente? Vamos seguir aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos falar dos centríolos, tá certo? Bom, os centríolos não são envolvidos por membrana, tá certo? Atuam no processo de divisão celular e também estão ligados à organização do citoesqueleto e também aos cílios e flagelos, ou seja, aos movimentos da célula, ok? Então, centríolos. Continuando, a gente vai poder ver aqui melhor, tá? Todas essas organelas. Então, vamos ver uma célula eucariótica, ou seja, que tem um núcleo organizado, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ter os lisossomos, vamos ter aqui a mitocôndria, tá? Os centríolos, vamos ter aqui, ó, ribossomo, ok? Vamos ter o retículo endoplasmático rugoso, ok? Peroxissomo, tá? Vamos ter aqui, ó, olha o núcleo com a sua carioteca, tem aqui a cromatina, ok? Porque é uma célula nucleada, tá bom? Dúvidas? É só vocês olharem aqui, ó, todos esses desenhos aqui, todos esses. Olha o complexo golgiense aqui, ó, ele aqui, ó, de verdinho, tá? Foi extraído aqui da célula, como aqui, ó, foi extraído da célula, aqui, extraído da célula. Ó como tá pequenininho os centríolos. Extraímos e deu para ver aqui, ó, melhor os centríolos. Também trouxemos aqui, ó, o que? O retículo endoplasmático rugoso, ok? E assim vocês podem observar bem, tá? Todas essas organelas presentes no hialoplasma. Continuando, gente, olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Eu trouxe uma espécie, pessoal, de um resumo, na verdade. Bom, para facilitar todo o estudo de vocês, para que vocês possam realmente trazer tudo isso aqui de uma forma boa de estudo, é só você parar para pensar aqui, ó, comigo. Vamos lá. Vamos ver organelas, por exemplo, ribossomos, responsável pelo quê? Sintetizar proteínas. Eu prometi, estou trazendo para vocês, tá? Na nossa aula de citologia, ok? Complexo de Golgi, secreção de substâncias, sintetiza glipídios e forma lisossomos. Que são lisossomos? Ó, onde eles atuam? Atuam em pH mais ácido, vai ter aqui a digestão intracelular, a autofagia, ou também temos também a autólise, ok? Nós falamos aqui quase agora, tá? Na página anterior. Vamos falar aí dos retículos endoplasmáticos. O liso, primeiro liso, a síntese de lipídios, ok? Desintoxificação, armazenamento de vacúolos, ok? Então aqui, ó, o rugoso, ribossomos aderidos, e aí também ligado à síntese de proteínas, ok? Aí vem mitocôndria, usina de energia, produz ATP, DNA próprio, simbiose. A gente só vai estudar isso aí, gente,
lá no ensino médio, tá certo? Mas quando a gente perguntar referente a alguma coisa sobre produzir energia, é uma usina de energia, tá certo? A gente fala das mitocôndrias, ok? Cloroplasto, tá? Que é a clorofila, onde nós vamos encontrar nas células vegetais, tá certo? Que elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Componentes da célula, opa, citoplasma, água, proteína, sais minerais e açúcares, né? Aí vem a questão do núcleo, tá? Vem o citoesqueleto, manutenção da forma, o transporte intracelular, emissão de pseudópodes, né? Glicocálix, que são açúcares mais proteínas. Quando a gente perguntar o que são glicocálix, professor, é justamente aqui são os açúcares mais as proteínas, tá? E assim, ó, a membrana plasmática, dupla camada de quê? Fosfolipídios. Nós vimos logo no início da nossa aula referente à membrana plasmática, ok? Classificação. As células podem ser procariontes ou eucariontes. Olha só. Procariontes, exemplo, bactéria, tá certo? Ó, é uma célula bastante rudimentar. Aqui, ó, uma célula aqui, ó, animal, eucarionte, ó, o núcleo aqui, ó, a gente consegue ver o núcleo, tá certo? Então, pessoal, eu espero que esse resumo aqui tenha trazido para vocês aqui coisas interessantes, tá certo? Eu tento trazer o máximo, né, de informações e destrinchando para que vocês possam fazer um estudo, né, uma leitura com calma e procurar entender todos esses componentes ligados à célula. Tá certo, gente? Bom, vou me despedir de vocês aqui. Ainda não vou deixar nenhum exercício, tá? Na próxima aula que a gente vai continuar, eu vou fazer um resumo também aqui referente às organelas. Eu vou colocar mais especificado de suas funções mais diretas, porque isso são assuntos ligados à nossa prova, e vou entrar com um exercício onde eu vou trazer pergunta, vou dar um tempo para vocês responderem e vou dar respostas, ok? Então, cada pergunta eu dou 30 segundinhos e dou a resposta para vocês na próxima aula. Lembrando, gente, dúvidas, tá certo? Sugestões, entre em contato com o colégio pelo telefone, ou pelo e-mail do colégio, ou pelo WhatsApp, ou também pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso grupo, tá? Quiser perguntar para todo mundo, pode ser uma pergunta geral, então você coloca lá para que todo mundo veja a sua pergunta, para que nós possamos discutir no grupo do nosso WhatsApp do 8º ano. Caso você não queira, você manda privado para o professor, tá bom? Deixa eu me despedir de vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.